Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Mundial de Clubes é o nosso destaque. Grupo A, o grupo do Palmeiras, que empatou na estreia em 0-0 com o Porto. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal e baixe o nosso aplicativo. Pinto aqui no cantinho o QR Code, é para você escanear e de graça ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, depois de um 0-0, porque teve um rapaz que fechou o gol do Porto e jogou a chave fora, o que esperar do Palmeiras diante do Al-Ahly? Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre o gramado, hein? Porque os palmeirenses não gostaram do gramado lá em Nova Jersey, no MetLife Stadium. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Abraço a você, para todo mundo também que nos acompanha. Não, sem dúvida, né? O Palmeiras foi melhor que o Porto no primeiro jogo do Verdão nessa Copa do Mundo de Clubes, mas, claro, do outro lado tinha o goleiro reserva, né, do Porto, o Cláudio Ramos, que jogou muita bola. Agora, não foi aquele passeio, né? Não foi uma superioridade incontestável da equipe dirigida pelo Abel Ferreira, porque o Porto também jogou bola, é verdade, e teve as suas chances ali de, quem sabe, conseguir uma vitória magra que fosse, né? Foi um jogo bastante interessante, mas o Palmeiras soube, claro, se impor ao adversário. O resultado foi justo, no meu modo de ver. Claro que justiça e futebol nem sempre andam juntos, né? Mas se tivesse que ter tido um vencedor, eu acho que teria que ter sido o Palmeiras, sem dúvida alguma. Agora, a gente tem até os números para mostrar, né? Porque realmente foi impressionante a atuação do Cláudio Ramos, né? Ele, como eu disse, é o goleiro reserva, o goleiro titular está machucado. Ele que fez 4 defesas importantes no jogo e, pelas estatísticas nossas, né, do nosso aplicativo da Flash Score, ele sozinho evitou 2 gols. Ou seja, é uma atuação bastante importante. E ainda conseguiu socar a bola ali nos duelos aéreos 2 vezes. Então, sem dúvida, isso foi um ponto, né, de atenção, um ponto importante ali, claro, para o Palmeiras não ter saído com a vitória. Agora, Fábio, a gente já pode engatar também falando do Al-Ahly, né? O time do Egito, né? O time do Cairo, que estreou contra o Inter Miami, também empatou em 0-0, teve um pênalti desperdiçado, né? O Trezeguet bateu o pênalti ali no finalzinho do primeiro tempo e parou no goleiro do Inter de Miami. E, diga-se de passagem, o Al-Ahly também esbarrou no goleiro do Inter Miami, que foi o melhor em campo, né? O Stari, ele que é argentino, ele inclusive jogou com o Messi nas categorias de base da seleção argentina. Não vinha sendo o titular, o goleiro titular é o goleiro da seleção dos Estados Unidos, mas ele não atuou, não foi relacionado, está com problema de contusão, e o Stari foi o melhor em campo também, sem dúvida alguma. E aí, Fábio, tem uma coisa interessante que já dá para perceber, pelo menos nessa primeira rodada, né? Os times africanos, né? A gente tem aqui na Flash Score, a gente tem essa missão agradabilíssima de acompanhar futebol pelo mundo todo, né? Os times africanos são times grandes, né? São times que têm torcidas muito aguerridas, muito que acompanham demais o time. São times que estão sempre acostumados a ganhar ali no contexto africano a Liga dos Campeões dele. Então são times que realmente vão para cima, não é time que vai chegar a jogar, né, na retranca, jogar fechado e tal. Então isso é um ponto de atenção para o Palmeiras aí contra o Al-Ahly. E se a gente pegar a partida de abertura, o Al-Ahly, olha, teve boas oportunidades diante de um fraco time do Inter Miami. Mas meu foco aqui é o Palmeiras. A reclamação do gramado natural do MetLife Stadium é uma preocupação, Edu, porque era grama sintética, mudaram para essa competição, vai voltar para o sintético e volta para o natural, porque depois a grama vai ser guardada para a Copa do Mundo. Agora, isso interfere, né? O gramado ruim, Fluminense jogou lá com o Borussia, o Palmeiras jogou, e aí? O que esperar desse segundo jogo? Será que a grama com 3 jogos já vai estar adaptada e não vai atrapalhar o Palmeiras? Isso eles estão trabalhando para que isso realmente ocorra, né? Porque, inclusive, naquela parte dos Estados Unidos, né, apesar de lá
já ser quase verão, né? Tá no finalzinho da primavera, ainda tá fazendo frio. Precisa ver tudo se isso não influenciou ali na grama, como você disse, realmente é uma grama que foi colocada agora, né? Meio que na última hora, porque lá é grama sintética, né? E o Palmeiras, que joga na grama sintética aqui em São Paulo, agora está tendo que se adaptar à grama natural lá dos Estados Unidos, que realmente parece que não está 100%, não. Agora, você falou do Al-Ahly contra o Inter Miami, né? E os números realmente mostram muito, muito bem isso, né, Fábio? A gente tem aqui no nosso aplicativo, né? Agora cada vez mais detalhada ali as estatísticas e tal. Por exemplo, em termos de chances claras de gol, a equipe do Al-Ahly teve 5 chances claras de gol contra o Inter Miami e a equipe do Messi teve apenas 3. Por exemplo, toques dentro da área adversária. 18 do Al-Ahly, 23 do Inter Miami. Ou seja, a equipe africana, né, a equipe, no caso, do Egito, foi para cima e realmente mereceria até ter um resultado melhor na estreia. Agora, voltando ao Palmeiras, né, o Palmeiras que a gente acompanha muito o Palmeiras, claro, aqui no Campeonato Brasileiro, Libertadores e tal. Eu até puxei aqui o mapa de calor do Estevão, né? Porque o Estevão jogou mais pelo lado esquerdo, mais na meia esquerda. Ele que, pelos números, foi um dos melhores jogadores do Palmeiras na partida contra o Porto. Ele que foi para o embate, né, 1 contra 1, foi para o drible e tal. Ou seja, o Palmeiras, mais uma vez, teve muito volume de jogo ali na frente, né? O Estevão se movimentando, o Maurício, que também entrou, se movimentou bastante, o Vitor Roque, enfim. Agora, mais uma vez, o Palmeiras, e é isso que é um sinal de alerta também para a equipe do Abel Ferreira, esbarrou na questão da eficiência, né, de transformar o volume de jogo, as chances criadas, em bola na rede. Então, tá faltando, sim, um ajuste fino aí nessa equipe do Palmeiras, nessa equipe do Verdão, para que os resultados apareçam com um pouco mais de tranquilidade. Edu, em relação ao jogo com o Al-Ahly, eu tenho a impressão que o Flaco Lopes está pedindo passagem, porque o Vitor Roque pisou pouco na área. Não gostei da atuação do Vitor Roque, que até tirou um gol do Richard Rios num bate-rebate ali, um dos lances mais perigosos do jogo com o Porto. Eu acredito que a movimentação do Flaco Lopes chamou mais a atenção da comissão técnica do Abel Ferreira do que o Vitor Roque, hein, Edu? Não, você tem toda a razão. Eu acho que tem que, até para o estilo de jogo, né, contra essas equipes. Claro, o Al-Ahly, como eu disse, esses times africanos não estão ficando só na retranca, mas é claro que o Al-Ahly vai ter uma preocupação defensiva ali maior, né? O Vitor Roque, até pela característica dele, é aquele jogador que precisa de espaço, né? Ele é muito veloz, ele é muito rápido, enfim, então talvez, por exemplo, um jogo onde você precisa mais de cruzamentos, mais de bola trabalhada ali a curta distância, sem dúvida o Flaco Lopes pode ser uma opção, né? O Flaco Lopes que jogou só 13 minutos, né, nessa partida inaugural do Verdão contra o Porto, mas, por exemplo, total de finalizações, se a gente abrir aqui a tabela do nosso aplicativo da Flash Score, total de finalizações, o Estevão aparece com 3 e depois aparece o Flaco Lopes também com 3. Além dele, o Richard Rios, que também fez mais uma vez uma boa partida com 3 também. Então, sem dúvida, eu acho que se for aquele jogo mais brigado, né, contra uma defesa um pouco mais postada, talvez o Flaco Lopes seja interessante, até também por causa da jogada aérea, né? Você ganha essa opção também. Edu, grande abraço e até a próxima, amigo. Valeu, Fábio. Abração, até mais. Valeu. Lembrando que a bola rola lá no MetLife Stadium em Nova Jersey. 13h, quinta-feira, pelo horário de Brasília, e às 4h na sequência tem Inter Miami e Porto, jogo em Atlanta, fechando a segunda rodada do Grupo A, em que todos estão zerado de gols, mas com um pontinho, porque os 2 jogos foram 0-0. Um grande abraço e até a próxima.